pastor Ricardo Cintra. Depois que a Dilma sofreu o impeachment, muito tem se falado sobre a PEC do teto de gastos ou só a PEC do teto. E eu queria saber o que significa exatamente essa expressão e qual a importância desse assunto para o futuro do Brasil. Olá, Carolina. A pergunta que você faz é uma pergunta totalmente oportuna, porque o assunto está no centro da mídia, né? Nós estamos ouvindo isso praticamente há 2 semanas, diariamente. Nós temos uma redução. Quando você fala em PEC do teto, eu vou dividir a resposta em 2 partes. A primeira parte, PEC, é uma redução para facilitar a comunicação de proposta de emenda constitucional. A expressão seguinte, do teto, é uma referência a teto de gastos do governo. Então, quando nós ouvimos falar em PEC do teto, está se fazendo referência a uma sugestão de alteração, uma proposta de alteração na Constituição, de tal maneira que o governo não possa aumentar os seus gastos da maneira atual. Tá? De tal maneira que, mais ainda detalhando, que esse aumento de gastos tenha que ser limitado ao índice de inflação do ano anterior. Quando o governo fala em índice de inflação, ele está falando de IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é um indicador de preço apurado pelo IBGE. Então, resumindo essa primeira parte, Carolina, PEC do teto vai significar uma proposta de alteração na Constituição, de tal maneira que o governo tenha que limitar o aumento dos seus gastos num determinado ano ao indicador de inflação a inflação medida pelo IPCA no ano anterior. Por que isso tem tanta influência na economia? Nós estamos falando de orçamento público. A exemplo do que ocorre na empresa, os governos eles precisam também fazer seus orçamentos, ou seja, comparar gastos com receitas. Dessa comparação de gasto e receita, esse governo vai ter uma expectativa de déficit ou de superávit, isto é, vai ter uma expectativa de gastos superando as receitas, ou a situação contrária, você ter uma expectativa de resultado positivo. Muito bem. Quando o técnico do governo fala que há déficit primário esperado, no caso verdadeiro brasileiro, para 2016, o governo informa que há a expectativa de 170 bilhões de reais de déficit primário esperado. O que significa essa expressão, esse termo primário? Vai se diferenciar do termo nominal. Então, quando o governo fala em déficit primário ou superávit primário, ele está dizendo receitas comparadas com gastos esperados, não considerados os juros que o governo precisa pagar dos seus compromissos financeiros. Quando nós ouvirmos alguém do governo, algum técnico falar em déficit ou superávit nominal, a referência será a comparação total de todas as receitas com todos os gastos. Então, o que se espera finalmente, Carolina, é que o orçamento brasileiro, o orçamento do governo federal, seja controlado de maneira melhor, de maneira a evitar que se repita em 2016 um déficit primário, particularmente, com a dimensão do que se espera para 2016. Então, a partir de 2017, pretende essa PEC do teto, pretende essa proposta que o orçamento de 2017 limite o aumento de gastos ao IPCA constatado em 2016. Espero ter ajudado em algo.